A princípio, versos de 1 a 8. Depois, a partir do verso 23. Está escrito: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chama Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram uma vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que nos seja batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles,
por alguns dias. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre o tema conversão, um milagre da graça. No capítulo 9 de Atos, encontramos a conversão de um terrível e implacável perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Uma conversão súbita, porque ele estava cheio de ódio, a caminho de Damasco para prender os cristãos. Não tinha pregador, não tinha música, não tinha um lugar de adoração, e monocraticamente, soberanamente, o Senhor transforma a vida de Saulo de Tarso. Agora, aqui, no capítulo 10, nós encontramos a conversão de um homem que talvez pudesse ser aceito hoje como um bom cristão. Era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem caridoso, que fazia muitas esmolas, era um homem de oração, e de contínuo orava a Deus. Era um homem que tinha uma relação tanto vertical quanto horizontal, de maneira plena, abundante. Um homem que tinha família exemplar, que exercia sua função com lisura, mas, não obstante tudo isso, ainda não era um homem salvo, ainda não era um homem convertido. Também é curioso que entre essas duas conversões, a de um perseguidor implacável e de um prosélito piedoso, Lucas registre 2 milagres: a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Um paralítico anda, uma morta ressuscita. Milagres extraordinários. Mas, muito provavelmente, o propósito de Lucas é destacar-nos que, dentre os milagres mais extraordinários operados por Deus através de seus servos, o maior de todos, o mais excelente, é a conversão de um pecador. A Bíblia chega a dizer que é uma verdadeira ressurreição esse milagre. Então gostaria aqui de olhar primeiramente quem é esta pessoa convertida, os destaques sobre a vida de Cornélio. E a primeira coisa que vem à nossa mente está no verso 1, com a Bíblia aberta comigo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Bom, o exército do Império Romano era uma máquina de guerra. E era assim constituído. Primeiro, você tinha a legião, era formada de 6.000 homens, 6.000 soldados. A legião era a máquina mais temida de guerra do mundo. A legião era formada de 10 cortes. 10 cortes. Portanto, cada corte era composta de 600 soldados. Mas as cortes eram divididas em centúrias. Uma corte tinha, portanto, 6 centúrias, que era formada de 100 homens. E o centurião era aquele líder militar que tinha sob sua administração e comando 100 soldados. Na verdade, os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano. Aqui quem está se convertendo é um militar. É um homem que tem liderança. É um homem que é comandado e comanda. É um homem que tem relacionamento com superiores e com subordinados. A segunda coisa que eu chamo a atenção quanto à profissão, um soldado graduado, é que quanto à sua relação com o próximo, era um homem generoso. Veja comigo os versos 2 e 3. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. E o verso 3 retrata então a visão que ele teve e a aparição de um anjo a ele.
Chama a sua atenção para esse ponto, porque muita gente pensa que se você for generoso, caridoso, está tudo resolvido o seu problema. Cornélio, diz a Bíblia, ele era um homem que dava muitas esmolas ao povo. Sua função militar, sendo ele morador de Cesareia, quartel-general de Roma em Israel, onde ficava a residência oficial do governador Pôncio Pilatos, não permitiu que o exercício da sua função calejasse o seu coração, endurecesse a sua alma e tornasse a ele um homem truculento. Ao contrário, ele é generoso, tem o bolso aberto, tem o coração aberto. Esse homem chegava diante de Deus, as suas orações e as suas esmolas subiam à memória diante de Deus, diz o versículo 4. Portanto, é um homem que não explora o povo, é um homem que socorre o povo, é um homem que tem o coração aberto, é um homem que tem o bolso aberto, é um homem generoso e é um homem piedoso. E não obstante isso, não é um homem convertido. Talvez hoje nós o receberíamos com honras, como um membro de uma igreja, com tantos predicados. Terceiro lugar, quanto à sua relação com Deus, um homem piedoso e temente. O verso 2 é claro: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O que significa isso? Piedoso e temente a Deus. Se ele era um romano, significa que ele abriu mão, abandonou toda a crendice que tinha no panteão de deuses dos romanos. Ele abandona, portanto, os deuses de seus ancestrais. Ele abandona a idolatria do culto romano com seu politeísmo e se converte ao judaísmo. É um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que era pagão, ou não tinha Deus, ou tinha muitos deuses, ou tinha os seus deuses de ancestrais, e abandona toda essa bagagem religiosa para abraçar o judaísmo, para frequentar uma sinagoga, para estudar a lei de Deus, para mergulhar nas verdades do Antigo Testamento, para nutrir na alma a esperança de um Messias, de tal maneira que esse homem é caracterizado pelo próprio Deus como um cidadão piedoso e temente a Deus, mas ainda não é convertido, ainda não está salvo. Quarto lugar, quanto à sua vida devocional, um homem de oração. Veja comigo o verso 2, quando diz que de contínuo orava a Deus. E no verso 4, a parte B diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quem informa isso a ele é o próprio anjo que aparece para ele. Não só é um homem de oração, mas do céu vem uma informação de que as orações que ele faz na terra sobem à presença de Deus. Mas não são orações esporádicas, de contínuo. E se você perceber, quando o anjo aparece para ele, ele está na hora 9ª da oração. Ele está lá à tarde orando. Muito obstante não ser um sacerdote, não ser um camarada da religião, de ser um cidadão de função militar, cuidando da segurança, cuidando da proteção, ele é um homem que busca Deus, de contínuo, temente, homem de oração. Quinto lugar, quanto à sua família, um líder exemplar. Veja comigo o verso 2, que é uma informação muito curiosa aí. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Meus irmãos, a Bíblia nos informa tantas vezes
de gente piedosa, gente de Deus, que não teve o privilégio de ter uma casa temente a Deus. Você encontra, por exemplo, a história de Davi. Você encontra, por exemplo, a história de Eli. Você encontra, por exemplo, a história de Samuel. Você encontra, por exemplo, a história de Ezequias. Mas esse cidadão aqui, não ele era apenas temente a Deus, mas toda a casa dele, certamente por influência dele, temiam a Deus. Em outras palavras, Cornélio era um líder fora de casa e um líder dentro de casa. Cornélio era um herói fora dos portões e um pai e um marido respeitado dentro do lar. Talvez a mais difícil função e missão de um homem não é alcançar esplêndidas vitórias fora dos portões, mas é encontrar respeito, admiração dentro do lar. E diz a Escritura que este homem é líder fora e é líder dentro de casa. Ele é íntegro dentro e fora de casa. Sua vida é bela por dentro e por fora. Mas, não obstante isso, ainda não é uma pessoa salva. Tantos atributos, tantas virtudes, tantos predicados, mas ainda não está salvo. Sexto lugar, quanto ao seu testemunho, um homem de grande influência. Notem comigo ainda o verso 2, porque a influência dele começa dentro de casa. Porque diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Mas vamos ao verso 7. Está escrito: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Agora ele tem uma influência dentro do seu lar, e agora ele tem uma influência dentro do seu trabalho. Ele consegue gente piedosa lá no seu trabalho, lá na sua função. Reverbera o seu testemunho para fora da sua casa, dentro do contexto do seu trabalho. Mas olha comigo o verso 22. Nós não lemos, vamos ler agora. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Agora é um testemunho dado pelos mensageiros dele a Pedro. Olha o testemunho que ele é dado. Ele é homem reto, íntegro, probo, honesto. Segundo, ele é temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Preste atenção nisso. É um soldado romano, um território ocupado, onde o soldado romano não era bem prezado pelos judeus, pela nação de Israel. Ao contrário, eram vistos como inimigos, como opressores. Estão lá para subjugá-los. Mas apesar de ocupar esta função de soldado, aliás, de um centurião que tem 100 soldados debaixo das suas ordens, em Israel, toda a nação de Israel o respeita, toda a nação de Israel o ama. Então, note que ele tem influência em casa, ele tem influência no trabalho e ele tem influência na sociedade. Apesar de tudo isso, ele ainda não é um homem salvo, ainda não é um homem convertido. Sétimo lugar, quanto à sua disposição de agradar a Deus, é um homem pronto. Vejamos, por favor, primeiramente o versículo 4. Cornélio chama o anjo. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor?
Esse homem sabe o que é mandar e sabe o que é ser mandado. Ele é um centurião, tem 100 soldados debaixo da sua ordem. Mas existe alguém que comanda uma corte. São 600 soldados. Existe alguém que tem um controle sobre uma legião, que são 6.000 soldados. Ele recebe continência, ele bate continência. E quando o anjo fala com ele, ele não se dirige a este anjo, a não ser usando um termo de muito respeito, que é Senhor. Estou pronto, eis-me aqui, pode falar, eu quero ouvir. É isso que significa. Segundo, ele era sedento de ouvir a palavra de Deus. Dê uma olhadinha comigo, por favor, o que está escrito no verso 24. Põe na tela para todo mundo ler, por favor, se é possível. Verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Toda a igreja comigo. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha aqui que o camarada, antes de se converter, já é um evangelista. Ele está chamando um pregador para vir à sua casa, para pregar a ele a palavra de Deus. E ele diz: olha, vamos aproveitar que o pregador vem, vamos juntar mais gente, vamos reunir mais pessoas. A quem ele convida? Diz o texto: parentes e amigos íntimos. Ele tem amigos. E dele Carnegie disse corretamente: você quer ter amigos? Seja um amigo. Porque se você não é amigo, você não vai fazer amigos. Ele tinha amigos. E a Bíblia os caracteriza de amigos íntimos. E ele tem família. E ele quer aproveitar o ensejo e a oportunidade para que todos possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele tem sede dessa palavra e ele quer que essa palavra alcance além dele outras pessoas que ele ama e preza. Mas olha a prontidão dele no verso 33. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo, por gentileza. Versículo 33. Vamos todos ler. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Há tantas coisas a destacar aqui, meus amados irmãos. O anjo mandou que ele enviasse alguém a Jope, de Cesareia. A Jope são 50 quilômetros. E o texto diz que ele não esperou uma semana. Ah, tá bom, qualquer dia desse eu mando alguém lá buscar o Pedro. Sem demora, mandei chamar-te. E conhece Pedro, você fez bem em vir, Pedro. Você fez bem em vir. Agora ele diz: agora todos estamos aqui. Quem que está aqui? Ele, a família dele e os amigos íntimos dele. Todos estamos aqui. Estamos aqui como? Na presença de Deus. Esse camarada é temente a Deus. Que mais? Estamos prontos para ouvir. Porque uma coisa é estar presente, outra coisa é estar pronto para ouvir. Tem gente que vem, mas não ouve. Estamos prontos para ouvir. E ouvir o quê? Tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, ele sabe que Pedro vem para falar, não o que Pedro quer falar, mas o que Deus mandou falar. Esse é o pregador. O pregador não fala o que quer falar, ele fala o que Deus manda ele falar. E o que Deus manda ele falar é o que está na Escritura. Então vejam vocês que ele está sedento para ouvir a palavra de Deus. Mas mais do que isso, ele está sedento para levar outras pessoas a ouvirem também a palavra de Deus. Bom, estou levantando todo esse diagnóstico para mostrar uma coisa. Talvez, numa leitura mais apressada,
uma análise mais perfunctória e superficial, nós daríamos um bom certificado de conversão a esse homem. Mas ele ainda não está salvo. Ele precisa ser salvo. E para ser salvo, o que ele precisa? Ouvir o evangelho da paz, o evangelho da graça. E é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês: verdades sobre a conversão de Cornélio. Soldado graduado, chefe familiar exemplar, cidadão abençoador, temente a Deus, tinha sede de Deus, mas ainda não estava salvo. Então vamos ao primeiro ponto que eu quero destacar. Ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Versículo 4. Está claro aí que ele era um homem de oração, era um homem que fazia muitas esmolas, e as orações e as esmolas subiam para a memória diante de Deus. Portanto, esse cidadão, ele é piedoso, ele é sacerdote lar, ele é influente no trabalho, ele tem bom testemunho da nação, ele é conhecido na terra, ele é conhecido no céu, mas ele ainda precisa fazer o quê? Ouvir o evangelho da graça de Deus. E qual é este evangelho? Veja você, versículo 36. Bota na tela para a igreja toda acompanhar a leitura do verso 36. Vamos juntos? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, é o evangelho da paz. E vamos ver daqui a pouquinho no que consiste este evangelho da paz: a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo. É anunciar Cristo. Não há outra maneira de você levar alguém à salvação, à conversão, a não ser que você anuncie Cristo. É o centro, o eixo da mensagem cristã. Veja você, por gentileza, verso 43. Está escrito assim: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? Remissão de pecados. Então, há muitas pessoas virtuosas, irmãos, convenhamos. Tem gente que não é crente no sentido que nós usamos, membro de uma igreja. Então a vida é linda. Exemplo de vida em casa, no trabalho, na sociedade. A vida é uma vida irrepreensível do ponto de vista dos predicados normais da sociedade. Talvez até um bom frequentador de igreja. Mas a não ser que esta pessoa tenha seus pecados perdoados, cancelados, por causa do sangue do Cordeiro, não tem salvação. Não tem salvação. Nós às vezes ficamos imaginando uma conversão de um Saulo de Tarso. O cara era um monstro, mandava matar, prendia, açoitava. Esse cara tem se convertido mesmo. Talvez seja um Zaqueu que morreu, viveu de maneira ilegal, de maneira ilícita, enriqueceu, passando a perna nos outros. Não, esse cara tem que ser convertido mesmo. A mulher apanhada em flagrante adultério, não, essa tem que ser convertida mesmo. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, tem que ser convertida mesmo. O ladrão da cruz viveu a vida toda na ilicitude, tem que ser convertido mesmo. Mas um cidadão que é bom chefe de família, é um trabalhador honrado, é respeitado na nação, um homem de oração, um homem que dá esmola, um homem temente a Deus. Você diria, mas esse homem também precisa ser convertido? Quem sabe eu esteja falando para alguns Cornélios aqui nessa noite. É preciso conversão, porque sinceridade só não é suficiente. Segundo lugar,
onde o evangelho da paz chega, os preconceitos precisam cair por terra. Veja comigo os versos 34 e 35. Olha o que está escrito. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. O que é curioso é que o Pedro, ele teve que romper algumas barreiras. Meus irmãos, isso é tão forte, que nós estamos falando de muito tempo depois do derramamento do Espírito Santo. E o que acontece? Deus trabalhando no Pedro, porque às vezes Deus precisa trabalhar no pregador mais do que na pessoa para quem se prega. Primeira barreira que Deus rompeu na vida dele, que ficou hospedado na casa de um cidadão chamado Simão o Curtidor. Curtidor trabalha com o quê? Com couro. Que na ideia dos judeus era um trabalho impuro. Então o judeu puro sangue não ficaria nunca na casa de um curtidor hospedado. Então Deus já começou a quebrar as barreiras culturais na vida do Pedro. Mas Deus deu uma visão para Pedro, de um lençol que descia do céu, segurado nas 4 pontas, com animais que eram impuros, e ele escuta a voz de Deus: levanta, mata e come. E ele responde: não, Senhor, mas de jeito nenhum. Não dá para você chamar Senhor e desobedecer. E se ele chama de Senhor, eis-me aqui. O Pedro era resistente. E Deus insistiu com ele 4 vezes: olha, não considere impuro aquilo que eu chamo puro. Do que essa visão estava tratando? Estava tratando que chegaria na casa dele, naquela casa do Simão Curtidor, mensageiros para ele pregar para um gentio. E Pedro não está bem curado disso ainda não, porque no verso 28, e nós vamos, põe na tela para a gente ler, se fosse hoje, talvez o Cornélio falou: já que você não está a fim de vir aqui na minha casa, então pode ir embora. Olha o que ele começa a dizer para o Cornélio na casa dele. Toda a igreja comigo, verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ponto, para aqui. É da palavra de Deus o que ele está falando, ou é da cultura dele? Ou é da cabeça dele? Às vezes as barreiras religiosas, irmãos, impedem as pessoas de receber o evangelho. É como o cara que mandou chamar e falou: eu não devia estar aqui. Você é gentil, eu sou judeu. Não tem nada de comum entre nós. Não é uma boa palavra. Que bom que você me mandou chamar. Eu estou feliz demais que você me chamou chamar. Eis-me aqui, que coisa boa estar aqui. Não, você sabe que eu não devia estar aqui. Olha a barreira. Mas de repente as barreiras precisam ser quebradas em nós, para levarmos o evangelho a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as ideologias. É o evangelho da paz que quebra barreiras. É o evangelho da paz que chega em Samaria e uma barreira de mais de 700 anos de inimizade é quebrada. Porque é o evangelho da paz que derruba essas barreiras. E onde o evangelho chega, meus amados irmãos, as resistências acabam. Louvado seja o Senhor. Porque se você olhar no versículo 14, a resposta de Pedro lá na visão é: de modo nenhum, Senhor. Não tem de modo nenhum, Senhor, não. O Senhor manda. Servo obedece. Servo não dá ordem para Senhor. Servo cumpre ordens do Senhor. Mas o problema, irmãos, não era só do Pedro, não. Veja vocês comigo, que Pedro, no capítulo 11, enfrenta uma grande batalha com os líderes da igreja de Jerusalém. Eles deram uma bronca em Pedro, porque Pedro entrou na casa do Cornélio e pregou para ele. Foi preciso que Pedro testemunhasse para os líderes de Jerusalém, que mantinham essas barreiras levantadas. E está escrito no verso 18 assim: ouvindo eles
os líderes de Jerusalém estas coisas, o testemunho de Pedro, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, até então os líderes da igreja de Jerusalém não estavam entendendo muito bem ainda que aos gentios foi concedida a bênção do arrependimento para a vida. Aliás, depois da primeira viagem missionária de Paulo, vocês se lembram, em Atos 15, alguns membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Pois o evangelho dos usos e costumes precisa acabar. A graça de Deus, o evangelho da paz, quebra barreiras e abre o caminho para a evangelização. Terceiro ponto que eu quero destacar é que a evangelização é uma tarefa humana e não dos anjos de Deus. Olha que coisa impressionante, versos 4 e 5. Vamos ler de novo. Põe na tela para a igreja ler comigo, por favor. Toda a igreja. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Preste atenção. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio numa visão e dá uma ordem para ele mandar mensageiros lá em Jope. Cornélio está aqui em Cesareia Marítima, 50 quilômetros. Vai lá, manda chamar Pedro. Por que o anjo não pregou diretamente para o Cornélio? Porque a gloriosa missão de pregar o evangelho não foi concedida a anjos. Gostariam eles de ter esse ministério? Deus confiou esse ministério à igreja. Anjo não prega, anjo adora a Deus, serve a Deus. A missão de pregar para a salvação é uma missão dada à igreja de Cristo e a ninguém mais, nem a ONU, nem a Unesco, nem os organismos internacionais. Somente a igreja de Cristo tem esse privilégio e essa responsabilidade. Li uma história interessante de alguém contando como se fosse um fato, né? uma história com E. E quando Jesus terminou a sua missão aqui na terra, morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos, retorna ao céu, diz Hebreus que ele é recebido com grande entusiasmo. Então se aproxima um anjo e pergunta: Senhor, o Senhor completou a tua obra lá na terra, mas quem vai levar essa mensagem para o mundo inteiro? Quem vai contar isso para os outros? E Jesus teria respondido assim para o anjo: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para essa missão. E o anjo retruca: mas Senhor, e se eles falharem? Então Jesus teria dito para o anjo: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja. É você. Essa mensagem é nossa responsabilidade. O anjo aparece a Cornélio, dá uma ordem para ele mandar buscar o pregador. O pregador precisa vir e pregar o evangelho da paz. Aí tem salvação. Quarto lugar, o evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Versos 36 a 43, irmãos, mostra para nós que quando Pedro chega então naquela casa, ele vai declarar, versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E quando ele fala desse evangelho da paz, ele destaca algumas coisas. Primeiro, a vida de Jesus. Versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o ministério dele de cura, de libertação, de restauração.
Segundo, nós somos testemunhas do que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, a morte dele. Terceiro, versículo 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia, ressurreição. Quarto, versículo 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Mas, vejam vocês, verso 43, e eu queria que toda a igreja lesse o 43 comigo, por favor. Vamos ler juntos? Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então preste atenção, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele, o senhorio dele, como juiz de vivos e de mortos, esta é a essência do Evangelho. E Pedro testemunha que todos os profetas, portanto, a unidade nas Escrituras, a salvação por meio de Cristo é a mensagem central de toda a Bíblia. Os que viveram antes de Cristo olharam para frente e creram no Cristo da profecia. Nós que viemos depois olhamos para trás, crendo no Cristo da história, porque o Cristo da profecia e o Cristo da história é o mesmo. Portanto, nunca houve e jamais haverá salvação a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. É só nesse nome que existe remissão de pecados. Pois bem, queridos, então, permita-me concluir dizendo o seguinte: aqueles que recebem o Evangelho, é o nosso quinto e último ponto, precisam, aqueles que recebem e creem no Evangelho, recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja de Deus. Preste atenção nos versos 44 a 48, porque Pedro está pregando quando cai o Espírito Santo sobre eles. Sobre quem? Sobre todos que ouviam a palavra. Portanto, somos levados a entender que todos que ouviram a palavra se arrependeram e creram. O Espírito Santo vem sobre eles. E então diz o texto que Pedro fica entendendo que sobre os gentios também o Espírito Santo foi derramado. Então não tem mais barreira de judeus e gentios. Quebrou a barreira. Quebrou a barreira. Depois, Pedro entende que se eles receberam o Espírito Santo, não se pode negar a eles o batismo, porque o batismo com água é um símbolo visível da recepção invisível do Espírito Santo. Se eles receberam aquilo que foi representado pelo símbolo, nada impede que eles recebam o símbolo, então devem ser batizados. E então, ser batizado significa que esta pessoa é ingressada na igreja de Deus. O que significa isso? Que não tem crente isolado. Não tem crente sem integração no corpo, na comunidade. Normalmente depois da pandemia e desta ideia tão equivocada de que eu posso ser crente do meu modo, do meu jeito, na minha casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso frequentar, eu não preciso participar de uma comunidade. É um equívoco, é um equívoco. Porque o batismo representa exatamente essa integração na comunidade da fé. Foi o que Jesus mandou fazer. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem crer e for batizado será salvo. E desta maneira, irmãos, Atos relata a conversão de um gentio. De um gentio. Depois de relatar a conversão de um judeu, Saulo de Tarso. Agora relata a conversão de um gentio. E esta é a igreja de Deus, judeus e gentios. Como o pastor Erival disse, só tem uma igreja, só tem um povo, só tem um rebanho, só tem uma família,
só tem um corpo. É a igreja do Deus vivo. Não tem placa. Hoje estamos repartidos em placas e nada contra as placas, desde que elas não privem de você o evangelho genuíno da graça. Porém, a igreja militante tem placas, mas a igreja triunfante não terá mais placas, só terá uma marca: aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que fazem parte da única igreja viva e verdadeira, a igreja de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E se você está aqui hoje, é um Cornélio, com tantas virtudes, com tantos predicados, com tantas coisas boas a seu favor, pare e pense: você já foi alcançado pelo evangelho da graça? Pode haver salvação também nesta noite, nesta casa, na sua vida, na sua família. Você gostaria de saber qual é a vida que agrada a Deus? Como você pode saber que o que você está fazendo é exatamente aquilo que Deus espera que você faça? Eu quero tratar desse assunto com você. E eu quero considerar com você o texto de Êxodo 20, de 1 a 17, porque aqui está o padrão moral que Deus estabelece para nós, considerado e chamado de os 10 mandamentos. E eu vou então passar a analisar com você esse texto, e começa assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja você que Deus está falando para um tipo de gente específico, o povo de Israel. E antes de Deus dar princípios morais, Deus está dizendo que Ele está falando para um povo que foi liberto, que foi remido, que foi alcançado pela graça, que foi tirado da casa da servidão. Redenção, portanto, precede aos preceitos espirituais e morais. Não se trata de regras para todo mundo, universais, no sentido, não, se você fizer isso está tudo bem, não. Está falando que esse povo já foi alcançado pela redenção de Deus. E então, a esse povo que foi remido, Deus agora vai estabelecer princípios do estilo de vida que agrada a Deus. Então vejamos, em primeiro lugar, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse povo foi tirado do Egito. E no Egito havia mais de 80 divindades no panteão egípcio. E exatamente o êxodo foi, conforme Êxodo 12:12, o juízo de Deus sobre todos os deuses do Egito. E agora Deus está dizendo que, em virtude de tantos deuses que eles viram e que viram o povo egípcio adorar, eles não podem servir a outros deuses, adorar a outros deuses, porque eles foram remidos pelo Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, é o Deus da aliança, o Deus da redenção. Portanto, Deus não aceita competidores. Ou Ele é o Deus da sua vida, unicamente o Deus da sua vida, ou então Ele não é nada. Você não pode adorar a Deus e outros deuses. Deus não aceita concorrência. Esse é o ponto. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes darás culto. Então, o segundo mandamento é não fazer imagens de escultura e nem adorá-las. É fazer e adorar. Tem gente que faz. Tem gente que adora o que ele mesmo não fez, mas outro alguém fez e ele adora. Isso é uma afronta, não só a Deus, mas é uma perversão do culto, que precisa ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Você não pode configurar Deus numa imagem específica. Mas também você não pode adorar. Algumas pessoas tentam desviar a atenção disso, para dizendo que tem 3 tipos de culto:
o latria, o dulia, o hiperdulia, que não se adora, mas venera. Não, a Bíblia proíbe qualquer gesto de veneração, de adoração, de culto prestado a qualquer imagem, seja de ouro, seja de madeira, seja de pedra, seja disso, seja daquilo. Nem faz, nem adora. É a orientação divina. Ou seja, um dos pecados recorrentes de Israel, que foram a causa da derrocada de Israel, foi a idolatria. E só deixaram isso para lá depois do cativeiro babilônico. E Deus está mostrando para nós que a idolatria é algo que Deus abomina. Terceiro pecado, ou terceiro mandamento, princípios de Deus. Versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja você. Assim como você não pode ter outro Deus, na linguagem bíblica é como se fosse ter um amante, que Deus é o marido, a igreja é a esposa. Assim como uma mulher não deva andar com fotos de outros homens na carteira, fazer imagens de escultura e adorá-las. Nós também não podemos falar mal daquele que é o nosso Deus. Contar piadas imorais envolvendo a Deus, palavras chucras usando o nome de Deus, usar de brincadeiras jocosas, piadinhas engraçadas com o nome de Deus. Não podemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. E Deus, além de dar um mandamento, Ele dá uma advertência. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas brincadeiras, cuidado com as suas piadas, cuidado com os programas humorísticos que ficam escarnecendo, zombando das coisas de Deus, do nome de Deus, da religião cristã. Cuidado. Deus não tem por inocente quem entra por esse caminho. Quarta maneira de você viver uma vida que agrada a Deus é guardar o dia do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro que está na tua casa. Deus estabelece aqui um princípio. O princípio de 6 dias de trabalho e de um dia de descanso. Deus trabalhou 6 dias, descansou no outro dia. Não que Deus se canse, Deus não se cansa. Ele estabelece isso como um princípio espiritual. Ele não está falando de um ócio vazio, ele está falando de um descanso para lembrar do Criador. Lembra-te. É preciso lembrar. E é bem verdade que o sábado, dentro da religião judaica, acabou sendo distorcido na sua essência. E censuraram Jesus por diversas vezes por ter violado o sábado, quando ele não violou o sábado coisíssima nenhuma. Mas eles fizeram do sábado uma espécie de amuleto espiritual, a ponto de Deus afirmar em Isaías capítulo 1 que abominava os sábados deles, a ponto de Oséias capítulo 2 afirmar que Deus faria cessar os sábados deles, e a ponto de Paulo dizer em Colossenses capítulo 2 que agora não tem diferença entre dia e dia, mas agora, na época da graça, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, o Espírito Santo é derramado no primeiro dia da semana, a igreja se reúne para celebrar a ceia no primeiro dia da semana, Jesus aparece para João na Ilha de Patmos no primeiro dia da semana, e a igreja apostólica, desde o seu início até a volta de Jesus, vai adorar o Senhor nesse dia do descanso, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. É um princípio. É o princípio do descanso. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, que agrada a Deus, você não pode fazer do trabalho o seu ídolo, a ponto de você não parar para reconhecer que é Deus quem dá vida, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá prosperidade, e você um dia precisa separar para lembrar-se do seu Criador.
quinto princípio de Deus, é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um princípio tão importante, é familiar. O filho que desonra pai e mãe comete um grave pecado contra Deus, contra os pais e contra si mesmo. Filho que desonra pai e mãe, ele tem sobre si o peso de não ser bem-aventurado. O filho que não honra pai e mãe tem seus dias encurtados sobre a terra. Por outro lado, o filho que honra pai e mãe tem duas promessas: felicidade, bem-aventurança e longevidade, vida longa. Quantos males um filho obediente evita na sua vida? Más companhias, lugares perigosos, experiências traiçoeiras. Os pais orientam, os pais falam, os pais aconselham. Um filho rebelde não quer ouvir, vai sofrer as consequências. E Deus quer o nosso bem, e esse princípio nos protege disso. Esses mandamentos visam o nosso bem. Os mandamentos de Deus não são penosos. Eles objetivam o nosso crescimento e o nosso deleite em Deus. Mas aí vem o sexto mandamento, no versículo de número 13: não matarás. Aqui é o respeito à vida. Só Deus é o autor da vida. Só Deus tem poder para dar a vida e para tirar a vida. É por isso que a morte provocada por alguém, o assassinato, o aborto, a violência, ela é tão cruel e é tão desumana e é tão afrontosa aos olhos de Deus, porque é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. É competência dele. E é por isso também que a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus, a não ser que a pessoa se arrependa. Ela não tem vida eterna em si mesma. Então, respeite a vida. Respeite a vida do seu próximo. Não atente contra a vida do seu próximo. Não agrida o seu próximo. Não desconstrua a vida do seu próximo. Cuidado com o assassinato de reputação. Está tudo isso incluído no sexto mandamento. Sétimo mandamento, versículo 14: não adulterarás. Aqui não é o respeito apenas à vida, é o respeito à honra. Ou seja, Deus instituiu o casamento e Deus preserva o casamento para que ele não seja contaminado, para que ele não seja poluído pela infidelidade. E Deus estabelece que a infidelidade é um atentado contra o casamento, é a apostasia do amor, é a negação da integridade espiritual. Então, se você quer viver uma vida bem-sucedida, cuide dessa área, porque a Bíblia diz em Provérbios 6,32: só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. Mas aí vem o oitavo mandamento: não furtarás. Ou seja, agora você vai respeitar a vida alheia, a honra alheia e os bens ou a propriedade privada, a propriedade alheia. Nós vivemos numa sociedade onde a desonestidade está em alta, em todos os níveis, em todos os setores da sociedade, onde você vê destampando o fosso da corrupção, das CPIs da vida no Brasil, políticos, empresários, pessoas que ficam rodeando o poder para buscar vantagens, aqueles que querem sempre morder um naco maior e se enriquecerem de maneira ilícita, ilegal. O roubo atenta não só contra o próximo, mas contra Deus, que é Deus de justiça. Então, onde ele está presente, vem ruína, vem fracasso, vem vergonha,
vem opróbrio, vem opressão. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, seja íntegro. É melhor você ser um pobre de cabeça erguida, que ande na rua com honra, que põe a cabeça no travesseiro e dorme à noite bem dormida, do que ser um rico, desonesto, que acumulou riquezas imorais, ilícitas, com o custo de sangue na sua casa. Segundo Tiago capítulo 5, isso é combustível para a sua própria destruição. Então, não roubarás é um mandamento de Deus. Eu espero que políticos, que empresários, que juízes, que legisladores, que governantes ouçam este alerta de Deus. Mas ainda, 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui é preservar a honra do nome, porque o bom nome vale mais do que riquezas. Não tem nada mais desastroso na sociedade contemporânea do que o assassinato de reputação. Quando a grande mídia, quando as mídias sociais, quando outros meios e métodos são usados para destruir a reputação de uma pessoa, para macular o nome de uma pessoa, para jogar lama no rosto da pessoa, para fazer uma acusação para depois investigar e descobrir que a pessoa não era culpada, mas agora seu nome já está enxovalhado, seu nome já está maculado. É como subir no alto de uma montanha, jogar um saco de pena, não se recolhe todas mais. Então não atente contra o nome do seu próximo, não desconstrua a reputação de seu próximo. Aliás, lá em Provérbios capítulo 6, há pecados que Deus odeia, e há um pecado que Deus abomina, e eu vou pedir permissão para você para ler esse texto, porque ele é extremamente solene. Olha aí o que está escrito. Olha que coisa impressionante isso aqui. Provérbios, capítulo de número 6. É isso mesmo? Me permita aqui. Deixe-me ver se é isso mesmo. E o texto vai mencionar, é o seguinte, está exatamente aqui, 6,16, preste atenção. 6 coisas o Senhor aborrece, 6. A 7ª, a sua alma abomina. Quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sétimo, testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus abomina. Mas Deus odeia. O que Deus abomina, que é o pecado mais terrível para Deus? O que semeia contendas entre irmãos. Assassinato de reputação. A quebra do 9º mandamento. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Porque quando você destrói o nome de uma pessoa, você está destruindo a própria pessoa. Mas finalmente, o 10º mandamento, versículo 17 diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, nem cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Agora, você honra a vida, você honra a reputação, você honra os bens, você honra o nome, você honra a casa, tudo que pertence ao seu próximo. Você não cobiça. Agora, chama a sua atenção que cobiça é um pecado subjetivo. Só Deus vê, só Deus conhece. É aquele desejo, aquela cobiça lá do coração. Por isso que esse pecado é o pecado que prova de forma incontestável que todos são pecadores. É a conclusão que Paulo chegou em Romanos 7.
Porque não há nenhum tribunal da terra que tenha competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. E Deus diz o seguinte: olha, não cobice nem a casa dele, nem a mulher dele, nem o cônjuge dele, nem o boi dele, nem a propriedade dele, nem os servos dele. Ou seja, você não deve desejar para si o que é do outro. Muito menos usar meios escusos para tomar o que é do outro. Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Então, aqui está a receita. Aqui está a pista. Aqui está o segredo. Os 10 mandamentos estão distribuídos em 2 tábuas. Do mandamento 1 ao mandamento 4 é a nossa relação com Deus. Do mandamento 5 ao mandamento 10 é a nossa relação com o próximo. Quando você vai para o Novo Testamento, alguém perguntou para Jesus: qual é o principal mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto consiste a lei. Ou seja, se você ama a Deus, então você não tem outro Deus, você não faz imagem de escultura, você não leva o nome do Senhor teu Deus em vão, e você tira um dia para estar com Deus. Agora, na segunda tábua da lei, se você ama o seu próximo, e o mais próximo dos próximos são os pais, então você honra pai e mãe, então você não mata, então você não adultera, então você não rouba, então você não fala mau testemunho, então você não cobiça. De tal maneira que amar a Deus e amar ao próximo é a síntese e a essência da lei de Deus. Quando você ama, você está vivendo a vida que agrada a Deus. Eu espero que esta brevíssima meditação possa ter sido esclarecedora e útil para você. E se ela foi abençoadora para o seu coração, passe adiante para outra pessoa e inscreva-se no canal para que você possa continuar recebendo as notificações, colocando aí no sininho, porque todo dia tem uma mensagem nova para você neste canal. Deus abençoe sua vida. Minha gratidão.